pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para dar prosseguimento ao nosso projeto pedagógico campeão que visa a sua qualificação para você ficar competitivo e alcançar grandes resultados em seus concursos públicos. Nós estamos trabalhando com a história de Mato Grosso e o tema de hoje é muito interessante e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque na aula de hoje nós vamos falar sobre a Rusga, um importante movimento social e político ocorrido na província de Mato Grosso no ano de 1834. Apresentaremos na aula de hoje suas principais características e desdobramentos. E ao final deste encontro, faremos uma série de questões que já foram abordadas sobre esta temática em concursos públicos anteriores. Então eu quero que você preste bastante atenção e faça as suas anotações no seu caderno para fixar ainda mais este importante conteúdo. Pois bem, vamos começar apresentando a definição da Rusga. Ela foi um importante movimento político e social ocorrido na província de Mato Grosso no ano de 1834, dentro do contexto histórico do chamado período regencial. Lembra do período regencial? Aquele turbulento período da história do Brasil, marcado por grandes rivalidades políticas, disputas pelo poder e a ocorrência de uma série de revoltas? Calma que a gente vai apresentar daqui a pouquinho uma contextualização para você se sentir ali participante da Rusga. A melhor forma de você aprender história é você procurar fazer parte daqueles acontecimentos que você está estudando. Então, imaginemos que nós somos participantes da Rusga, que estamos envolvidos na ocorrência desse importante movimento político e social ocorrido em Cuiabá. Uma das primeiras características que você tem que lembrar sobre a Rusga é de que ela foi um movimento essencialmente elitista. Pensa bem, a Rusga foi um movimento em que colocava em xeque a disputa pelo poder político entre as elites dominantes aqui da província de Mato Grosso, que a propósito estavam organizadas em duas sociedades. A sociedade filantrópica, que representava os interesses dos portugueses aqui na província de Mato Grosso, e de outro lado estava a sociedade dos zelosos da independência. Vale lembrar também, outra observação importante que você precisa necessariamente saber, é que a Rusga é considerada um movimento de caráter violento também. É um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso. E este movimento também contou com a participação das camadas dominantes. Então você percebeu, a Rusga é um movimento essencialmente elitista. Os interesses em jogo eram dos grupos dominantes, que estavam ali disputando o controle político da província de Mato Grosso. Porém, haverá uma participação efetiva das camadas populares neste acontecimento histórico. A Rusga também é considerada um movimento nativista, porque ela expôs um sentimento xenófobo, um sentimento de lusofobia, ou seja, houve uma aversão em relação aos portugueses na província de Mato Grosso. Vamos então, primeiramente,
observar os antecedentes nacionais. É sempre importante fazer uma contextualização, entender que a história de Mato Grosso está incluída na história do Brasil. Os acontecimentos de caráter nacional, evidentemente, influenciavam aqui na então província mato-grossense. Durante o período joanino, o que foi o período joanino? Foi aquele momento histórico em que a família real portuguesa esteve residindo no Brasil entre 1808 e 1821. Este é o chamado período joanino, que teve uma série de transformações políticas, econômicas, sociais e até mesmo culturais no Brasil. Por exemplo, em 1808 aconteceu a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, medida que promoveu a quebra do pacto colonial, ou seja, o fim do chamado exclusivo metropolitano português em relação ao Brasil. Em 1815 foi a vez do Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixava definitivamente de ser uma colônia portuguesa e passava a ser considerado Reino Unido a Portugal, mais um passo decisivo rumo à independência do Brasil. Nossa emancipação política aconteceu através de um arranjo promovido entre as elites brasileiras e o então príncipe regente de Portugal, Dom Pedro. Essa independência política brasileira, alcançada no ano de 1822, representou a manutenção das estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial, ou seja, a manutenção da monocultura, do latifúndio e da escravidão em nosso país. Aí vem o período do primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831. Corresponde ao reinado de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. Durante esse período, o Brasil continua tendo uma característica muito dependente da lavoura de exportação. O Brasil obtém o reconhecimento externo de sua independência da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, do próprio governo português. Em 1824, nós temos a outorga da primeira Constituição brasileira, estabeleceu 4 poderes, e o Brasil segue dependente do ponto de vista econômico. Perceba que o Brasil alcançou a sua emancipação política em 1822, mas de imediato não alcança a sua independência econômica, porque o Brasil continua dependente da agroexportação e dos empréstimos junto à Inglaterra. O reinado de Dom Pedro I foi caracterizado por uma série de problemas. Crise econômica, inflação, desvalorização da moeda, o autoritarismo do imperador, uma série de fatores levam a uma crise que acaba culminando com o famoso 7 de abril de 1831, quando o imperador Dom Pedro abdica ao trono. Com a abdicação de Dom Pedro I, o trono deveria ser passado para o seu sucessor, o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Porém, este não poderia ainda assumir o trono brasileiro porque era menor de idade, ainda era uma criança, tinha apenas 5 anos de idade. Então, nesse período da menoridade do herdeiro ao trono, formaram-se as
regências, ou seja, outros políticos, deputados e senadores governaram o Brasil até o momento da maioridade do futuro imperador. Então esse período é chamado de regências. Vai de 1831 até 1840. São 4 regências. 2 regências trinas e 2 regências unas. O período regencial assinala a transição do primeiro reinado para o segundo reinado. Alguns historiadores, inclusive, chegam a considerar o período regencial como um momento de experiência republicana em nosso país. Uma outra característica muito importante sobre o período regencial é que ele assinala a ascensão das elites brasileiras ao poder. E marca também, pessoal, a ocorrência de uma série de revoltas. Essas revoltas são causadas pelas agitações, pelas disputas envolvendo os grupos dominantes da política regional nas variadas províncias brasileiras e também da crise econômica que o país enfrentava. Nesse momento, que é um dos mais turbulentos da história brasileira, ocorreram a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, também a revolta dos malês, além da Revolução Farroupilha, que também é chamada de Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a mais longa revolta da história do Brasil, que perdurou 10 anos. E a rusga? A rusga acontece nesse mesmo contexto histórico, em 1834, marcando a rivalidade entre progressistas e regressistas. Vamos agora falar especificamente sobre a rusga. A rusga, como já dissemos anteriormente, foi um movimento político e social ocorrido na província de Mato Grosso entre os meses de maio e setembro do ano de 1834. Ela teve um caráter sociopolítico, marcou a disputa pelo poder entre progressistas e regressistas. Lembra que a gente mencionou as 2 sociedades que estavam em litígio na véspera da eclosão da rusga? Lembra? A Sociedade Filantrópica, que representava os interesses dos portugueses, os portugueses que eram a elite econômica de Mato Grosso, eram grandes comerciantes, e de outro lado estava a Sociedade dos Zelosos da Independência, que representava os interesses dos brasileiros. Então nós temos aqui as condições socioeconômicas da província de Mato Grosso, é outro fator que também vai contribuir decisivamente para o início desse movimento, para a eclosão da rusga. Movimento que, como já mencionamos anteriormente, contou com a participação das camadas populares, através de saques às casas comerciais, roubos e até mesmo através do assassinato de portugueses aqui na província de Mato Grosso. Então a rusga tem esse caráter de marcar uma disputa pelo poder político entre as elites dominantes, mas assinala também a ocorrência de episódios violentos, saques, roubos e até mesmo assassinatos de lusitanos aqui na província mato-grossense. Vamos lá falar agora sobre as sociedades que estavam participando efetivamente, estavam na liderança desse movimento. Então nós temos de um lado a Sociedade Filantrópica, que representava os interesses dos portugueses e demais estrangeiros estabelecidos em Mato Grosso e dedicavam-se basicamente à atividade comercial.
Eles eram defensores de uma centralização política, defendiam inclusive o retorno de Dom Pedro ao trono brasileiro. Dom Pedro, que tinha abdicado do trono em 1831 e foi para Portugal lutar com o seu irmão, Dom Miguel, pela disputa do trono português. E esta era a sociedade filantrópica. Representava, portanto, os interesses dos portugueses e dos outros estrangeiros estabelecidos em Mato Grosso. Eles detinham o controle do poder político aqui na província. Do outro lado, pessoal, estava a Sociedade dos Zelosos da Independência. Quem eram estes indivíduos? Eles eram os representantes da elite local, da elite mato-grossense. E estavam subdivididos em dois grupos: os moderados, que desejavam apenas a tomada do poder político, e os exaltados, que queriam, inclusive, defendiam a expulsão dos portugueses e dos demais estrangeiros, e até mesmo o assassinato desses estrangeiros. Então, dois grupos, moderados e exaltados. Eles eram burocratas, eles eram também representantes da camada média urbana de Cuiabá, profissionais liberais, pequenos comerciantes e também representantes da Guarda Nacional. Defendiam, entre outras coisas, a exclusão dos portugueses dos cargos políticos. Perceba aqui uma característica importante. O Brasil já era um Estado independente desde 1822, mas ainda os portugueses gozavam de certo prestígio político e econômico no Império Brasileiro. Não podemos nos esquecer que o nosso primeiro imperador, o Dom Pedro I, era português de nascimento. Então, os portugueses residentes no Brasil continuavam tendo bastante prestígio e ocupavam, inclusive, muitos cargos públicos. A Sociedade dos Zelosos, aqui na província de Mato Grosso, defendia, entre outras coisas, a exclusão dos portugueses desses cargos políticos. E alguns, inclusive, chegavam a defender a expulsão dos portugueses do território mato-grossense. Esses eram os exaltados. Lembra que eu falei para vocês que eram dois grupos? Os moderados e os exaltados. Os moderados queriam a tomada do poder, a exclusão dos portugueses dos cargos políticos. Já os exaltados queriam mais, queriam expulsar os portugueses do solo mato-grossense, chegando inclusive a defender morte aos bicudos. Quem eram os bicudos? Os bicudos eram os portugueses. Era uma alcunha pejorativa atribuída aos portugueses. A província de Mato Grosso, à época, estava sob o comando político dos caramurus, ou seja, dos portugueses. Estávamos no governo de Antônio Correia da Costa. Governo este que concedia muitos privilégios políticos aos estrangeiros, aos comerciantes, que, via de regra, eram portugueses. Isso causava um grande descontentamento das camadas populares, na medida em que os produtos comercializados pelas casas de comércio eram com preços bem elevados, ou seja, havia um processo inflacionário no comércio local. Então isso prejudicava os interesses das camadas menos favorecidas, que não tinham condições de adquirir tais mercadorias. A preparação para o golpe, que seria um movimento armado começado no Campo do Ourique, na área central
de Cuiabá, nas proximidades do local onde hoje está localizado o Palácio Pascoal Moreira Cabral, sede da Câmara Municipal de Cuiabá. Então é neste local que começa a rusga. É nesta localidade que nós vamos ter a deflagração do movimento, lá no Campo do Ourique, local onde se realizavam touradas aqui em Cuiabá. Esse movimento tinha como objetivo derrubar da presidência da província de Mato Grosso Antônio Correia da Costa e expulsar os bicudos. Lembra quem eram os bicudos? Os portugueses. A tomada do poder aconteceu de uma forma pacífica, com o afastamento do presidente da província. E o Conselho da província de Mato Grosso colocou um líder moderado, o João Poupino Caldas, no cargo de presidente provisório da província de Mato Grosso. Ou seja, um representante da rusga, um líder moderado da rusga, chegou ao poder de uma forma pacífica, porque houve o afastamento do presidente da província e o Conselho da província de Mato Grosso acaba nomeando João Poupino Caldas para o cargo de presidente provisório da província. Qual que era a estratégia dos membros das elites políticas mato-grossenses? Era impedir a deflagração da rusga, impedir que os movimentos de caráter violento ganhassem as ruas de Cuiabá. Impedir a eclosão do movimento armado era a estratégia de colocar Poupino Caldas no poder em Mato Grosso. Bem, mas esse movimento acaba eclodindo no dia 30 de maio de 1834, tendo à frente representantes da Guarda Nacional aqui em Cuiabá, assim como a participação da Guarda Municipal de Cuiabá. Ocorre a tomada do quartel das guardas municipais. Então você percebe aqui, na eclosão do movimento, que as duas únicas unidades militares estabelecidas em Cuiabá, a Guarda Nacional e a Guarda Municipal, estavam diretamente envolvidas no movimento da rusga. Estavam as duas unidades militares de Cuiabá na liderança desse movimento armado. E aí ocorreram os fatos violentos. A exemplo do arrombamento das casas comerciais, dos saques e também dos assassinatos dos portugueses. Então, ocorrem aqueles fatos que tornaram a rusga um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso, com a invasão das casas comerciais, com os saques, as mesmas, e também com a ocorrência dos assassinatos dos portugueses, como nós podemos ver aqui ilustrada nesta tela de autoria do pintor mato-grossense Moacir Freitas. Entre as características principais da rusga, nós podemos mencionar que ela foi basicamente uma luta política travada no seio das elites. As camadas dominantes é que tinham seus interesses em jogo. É uma luta, é uma disputa das elites locais contra os comerciantes estrangeiros. Perceba bem que a rusga não trouxe nenhuma alteração de caráter social ou econômico aqui na província de Mato Grosso. E, como já mencionamos, é um capítulo violento, com o assassinato de portugueses ricos.
ela não ficou restrita apenas a Cuiabá. Ela também chegou a vilas próximas, como Chapada dos Guimarães, Poconé e Santo Antônio do Rio Abaixo. A repressão ao movimento da Rusga foi comandada... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.